Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live Mulheres na Missão do nosso querido canal Aliança Missões na Europa, com uma super convidada, Rebeca Lima. Hoje, excepcionalmente, vamos estar reprisando essa live porque foi uma live muito procurada, as pessoas se interessaram bastante pelo tema. Ela falou sobre síndrome de burnout. Essa síndrome tem atingido muitas pessoas, muitas famílias e principalmente famílias de missionários. Então a Rebeca vai tratar bastante sobre esse tema, falando, explorando tudo o que tem acontecido. E você fica aí com a gente, participa dessa live, deixe seu comentário, suas perguntas e a gente vai estar junto com vocês. Então, um grande abraço, Deus abençoe. Olá, sejam bem-vindos ao canal Aliança Missões na Europa. Que alegria estar aqui com vocês nessa live de mulheres nessa quinta-feira. Hoje nós vamos estar recebendo uma convidada fantástica, Rebeca Lima. Sim, Rebeca Lima, ela é uma mulher casada com o pastor Paulo, com 25 anos de casamento. Olha que coisa linda! Ela é mãe, psicóloga há 28 anos. Atualmente, Rebeca tem um foco com atendimento com casais, adultos e jovens. Rebeca é envolvida com missões e seus atendimentos que Rebeca faz no seu dia a dia estão incluídos pastores, missionários e também famílias de missionários, famílias de pastores. Bem, na nossa live de hoje o tema é sobre burnout no campo de missão, com os missionários, o que tem acontecido dentro do campo de missão? Nós vamos estar entendendo um pouquinho nessa live de hoje com a nossa psicóloga, Rebeca Lima, o que tem acontecido exatamente no campo de missão. Após a nossa vinheta, nós estaremos junto com a Rebeca Lima, a nossa psicóloga, a nossa convidada da nossa live. Olá, meninas! Sejam todos bem-vindas. Tá todo mundo tímido hoje, gente? Estamos Olá! aqui, firme e forte. Que Não bom estou estar aqui com analisando vocês. ninguém. Opa! A psicóloga É, todo dia fica assim, né? Tá analisando. Não estou né? analisando. Bem, meninas, boa noite mais uma vez. Boa noite você que está nos assistindo mais uma vez. Lu, boa noite. Boa Misa, noite. nossa querida convidada da noite, nossa psicóloga Rebeca. Seja muito bem-vinda a essa live de mulheres. Estamos felizes com a tua presença, muito felizes, não é, meninas? Com Estou certeza, muito com felizes. certeza. E Realmente eu quero um só dia avisar para o pessoal que está maravilhoso. nos vendo, manda essa live, né, para suas amigas, principalmente para suas amigas missionárias, pastoras. Vai ser muito edificante, né, para os seus amigos, pastores, porque é um assunto que não interessa só a mulher, não, interessa para todo mundo. É verdade. Essa Verdade. live é fundamental. Como eu disse ainda há pouco no início, ela conversa a nossa psicóloga com famílias, com missionários, homens e mulheres, e pastores, homens e mulheres. Olha, fique atento sobre as dicas que a Rebeca vai estar deixando aqui para você. Bem, então vamos conhecer um pouquinho da nossa convidada? Rebeca, fala um pouquinho aí de você para nós. Vamos lá. Primeiro agradeço, né, pelo convite também. Muito bom, muito legal estar participando aqui. É uma emoção gostosa, né? Saber que a gente está participando aí do Reino de Deus também, ajudando os missionários, né? Então, eu sou psicóloga há 28 anos e já antes da pandemia comecei a fazer atendimentos online, porque a gente tem muita mobilidade, né, de pessoas que vão para outros países e a gente dentro do meio cristão também, né? Então comecei a atender pessoas nos últimos anos já cada vez mais fora do Brasil, né? Brasileiros, a maior parte das vezes, né? E aí, nesse processo também, entendendo melhor as dificuldades, as questões de cultura, né, as dificuldades do campo missionário, as dificuldades emocionais, né, que é a minha área de trabalho.
Então, nos últimos anos, tenho trabalhado bastante dentro dessa área também, né? Agora, aqui, a igreja, a família, né? Uma mulher normal também, apesar de psicóloga, né? No trabalho pastoral, junto com o meu marido. Então, aí nos identificamos de várias formas, né? É isso. Uau! Rebeca, nosso tema hoje, né? Estamos falando de campo missionário, burnout. Explica um pouquinho, para quem não sabe o que é, explica um pouquinho, dá um pouquinho de clareza para as pessoas que estão assistindo, o que é exatamente o burnout. Então, o burnout, a gente diz assim, que eu uso essa expressão, né? Ele é até um nome mais chique para o estresse, né? A gente conhece muito o estresse. Entra, na verdade, como um estresse, um tipo de estresse mais associado ao ambiente de trabalho, à atividade que a gente exerce, né? No caso do missionário, é o trabalho com a missão, com, né, aquilo que ele faz no seu dia a dia, ou pastores, né, na direção de igrejas, então, associado a uma atividade de trabalho de uma forma geral. E, na verdade, o burnout, ele é um estresse extremo, né? Então, aquilo que a gente chama de esgotamento, né? Onde a pessoa, de fato, perde as suas forças, a sua energia, é o ponto auge, né, do estresse, né? Eu dou um exemplo, talvez, para ficar mais claro, né? Se a gente pensar numa bexiga, né? Então, a bexiga, ela está diante de uma pressão, aquilo vai enchendo, 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 e no estresse a gente tem um pouco essa sensação, né? Eu aguento, né? Eu vou fazer mais um pouquinho porque eu aguento. Pode me dar essa atividade que eu aguento, só que a bexiga vai, né? Ela tem um limite. Então, o burnout é esse momento que a bexiga explode, né? E aí acabou a energia, ela murcha, né? Ela vai se espedaçar ali. É um exemplo do que acontece mesmo na nossa estrutura emocional. Ou a panela de pressão, né? O mesmo exemplo. Ela está ali, está na sua carga máxima, né? Agora, se ela não tiver uma válvula de escape, se ela não tiver algum jeito de extravasar ali aquela pressão, em algum momento ela vai explodir, né? Então, são exemplos claros para a gente entender como é que funciona o estresse, né? No caso, o burnout, que é esse estresse associado ao trabalho. Uau, tá aí a clareza para a gente entender um pouquinho, para nós nos aprofundarmos agora nessa live. Então, vou passar para a Lu. Lu, uma pergunta? Sim, sim. Esse tema é um tema super importante e eu acho que uma das dificuldades é quando a pessoa está passando por esse processo, né, por essa síndrome, como que ela pode reconhecer que precisa pedir socorro? Então, fala para gente aí, Rebeca. Nós temos alguns sinais, né? De fato, o nosso corpo fala, né? De várias formas. Então, eu acho que a gente poderia dividir aqui o que a gente chama de sinais psicológicos, né? Que tem mais a ver com o nosso comportamento, com as reações, e o que a gente chama dos sintomas físicos, né? Onde o nosso corpo reage de uma forma mais intensa, né? Então, alguns sintomas psicológicos. Eu vou falando, mas se vocês quiserem, né, Uhum. interromper também, fazer Ok. comentários, tá? A pessoa que só fala no trabalho, né? Então, tudo que ela está vivenciando ali, é só aquele assunto que ela tem, né? Então, traz para casa, chega ali com a família, o assunto é o trabalho, é a igreja, é o projeto, é o que está acontecendo, é alguém que está dando problema, né? Alguma reunião. Então, assim, aquele assunto é recorrente, né? O Certo. outro sinal psicológico é o cansaço mental. Então, imagina, a mente ali sobrecarregada. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso tem muito a ver com a quantidade mesmo de coisas, né? Com acúmulo, né? E pressão. São duas coisas combinadas aí no estresse, né? No burnout. A pressão
e o acúmulo de coisas, de atividades para fazer e para resolver. Então, a mente trabalha ali o tempo todo. Então, ela começa a ficar cansada, né? E aí começam a vir consequências, que são perda de concentração, então, coisas que a gente conseguia fazer de uma forma normal, natural, a gente percebe que começa a perder rendimento, dificuldade de concentração, os esquecimentos, né, começam a ficar mais frequentes e a pessoa começa a se cobrar, né? Então, Certo. todo esse processo até do burnout já acontece com pessoas que se cobram muito, né? Que tem um nível de autoexigência muito grande. Então, a pessoa começa a se cobrar e aí a energia já está caindo, né? Porque ela já não consegue fazer as coisas do mesmo jeito. Então, aumenta a irritabilidade, aumenta o nível de tensão, né? Então, tudo isso vai acontecendo uma coisa atrás da outra, né? Começa a vir a instabilidade emocional. Então, aquela pessoa que sempre foi muito calma, de repente tem uma explosão desproporcional à situação em si. De uma hora para outra começa. E é interessante porque a gente vê muito reclamação da parte da família, né? Ah, a pessoa não era assim, e de repente está gritando com todo mundo, está chutando o cachorro quando entra em casa, né? Então, isso são sinais bem claros, né? De que tem uma instabilidade emocional e tem alguma coisa que está gerando isso, né? Muito comum vir também sintomas de depressão, porque aí a pessoa se frustra com ela mesma, né? Essa sensação de, eu não estou dando conta. Então, para pessoas que são muito exigentes, isso gera frustração, e aí começa a entrar no processo de depressão, né? Começa a ter mais conflitos, a ter dificuldade de gerenciar os conflitos com a família, porque a família cobra mesmo, né? E por aí vai. Então, aqui eu estou falando dos Uhum. sinais no emocional, no psicológico. E paralelo a isso, né, eu também já ouvi pessoas dizendo que é como assim, isso é frescura, isso não é nada, e às vezes vai demorando a procurar um socorro, né, uma ajuda, e depois a coisa fica muito mais difícil. Então é muito comum a gente ver, né, muitos achando, isso aqui não é nada, né? É verdade. E, na verdade, todo o processo, né, de estresse, que às vezes vem junto, né, com a ansiedade, com a depressão, às vezes está tudo no mesmo pacote, né? Uhum. Isso traz consequências muito complicadas, né? Quando eu digo assim, que quando o corpo começa a dar sinais, né? Porque aí a gente está falando do comportamento, da mente. Agora, quando o corpo começa a dar sinais, é porque a gente passou do limite já faz tempo, né? Já está lá no limiar de explodir, né? Então, a gente tem, o corpo, ele funciona como um alerta, né? Como a gente tem a febre, por exemplo, que mostra que tem alguma coisa errada no organismo, né? Então, a gente tem alertas do nosso corpo de que algo não está bem no emocional. E a gente precisa estar atento a esses sinais físicos também, né? Então, citando alguns aí, o próprio cansaço, né? Um cansaço anormal. Então, vamos dizer, quando a gente tem um cansaço normal de excesso de trabalho, um dia ou outro que você estende horário, uma semana que você está dentro de um projeto, que você tem uma conferência, então é aquele cansaço, aquela, né? Mas depois passou aquilo ali, acabou, a gente dorme, a gente tira um dia para descansar, aquilo acabou. Né? Agora, quando a gente fala de um estresse constante, né? Aquele cansaço da mente, ele não acaba. Você pode descansar, a pessoa acorda de manhã, ela tem a sensação que ela não descansou nada, porque na verdade a mente não descansou, né? O corpo até capota ali na cama, mas a mente não descansou, né? Então, outras coisas que vêm aí fisicamente são as alterações do sono. Às vezes tem dificuldade mesmo para pegar no sono, porque a mente não parou, né? Ou não entra no sono profundo, porque a mente não está descansando. Tem alterações de apetite, né?
Aí tem gente que come mais e tem gente que come menos, né? Às vezes até porque não tem nem tempo de comer, né? Quando você está numa agitação ali, não tem limite de horários e tal, às vezes não dá nem tempo de comer. E o corpo começa a sentir a falta disso, né? A baixa imunidade, vem dor de cabeça, vem as dores de tensão, né? Essas dores de cervical, dor de coluna, dor de músculo, né? Tem bastante a ver com a tensão, tem muito a ver com o estresse, né? Tontura, aquela respiração mais curta, mais ofegante, que é a respiração do apressado, né? Tá sempre correndo, então não dá nem aquela, né? E quando a gente aprende até a respiração funda, você vê que isso acalma, é uma das técnicas que a gente usa também para ajudar a relaxar, né? Mas são formas aí, sintomas físicos importantes, né? Tem outros também. Além das dores no corpo, né? A gente tem pessoas que apresentam formigamento, né, nos membros, membro superior, membro inferior, né? Formigamento na cabeça, aquela coisa que você vai no médico e não acha, faz os exames de pé à cabeça e não acha nada, né? Mas o sintoma continua lá, né? Então, provavelmente tem a ver com alguma questão aí do emocional, do estresse, né? Tem pessoas que chegam a desmaiar, né? Já vi vários casos assim de que a panela de pressão quando explode, né? Existe uma segurança do corpo, né? Eu estou falando para vocês da questão das nossas defesas. Então, uma das defesas é desmaiar, né? É como se o corpo estivesse dizendo assim: você não vai parar, então eu paro para você, né? E às vezes dá aquele apagão mesmo, né? Aí é complicado, porque depois lidar com isso é uma sensação muito, muito ruim, né? Mas é uma das formas que o corpo reage, é muito sério, né? Ataque cardíaco, problema cardíaco pode vir como consequência aí, né? Rebeca, eu vou entrar aqui um pouquinho para dar um alerta ao pessoal que está no chat agora conosco. Não fique assustado. Calma lá. Você está vendo vários sintomas que você já deve estar na sua casa, sentadinha, vendo essa live, pensando assim: ai, meu Deus, eu estou assim, meu marido está assim, meu filho está assim. Calma. A nossa psicóloga Rebeca Lima está aqui literalmente para nos dar clareza e entendimento para que, de que forma, nessa live, nós podemos evitar e podemos ser ajudados. Então, ela está aqui para nos orientar. Então, tenha calma, não fica apavorado. Se você está tendo algum sintoma desses, que a própria Rebeca falou agora, tenha calma. Tenha calma, porque tem sim solução e a Rebeca está aqui justamente para nos auxiliar e para nos ajudar, né, Misa? Eu já vou aproveitar que tu falou meu nome, eu vou aproveitar e fazer a minha pergunta. Não vou perder a chance. Rebeca, essa síndrome está diretamente relacionada à questão do trabalho, né? Uhum. Ela está diretamente relacionada. Então, eu vou fazer duas perguntas em uma. Quais são assim, os principais profissões que se saiba que têm uma tendência maior ou tem indicadores maiores de risco? E dentro disso, muitas pessoas pensam que o pastor, o missionário, né, tá andando. Eu sempre brinco, gente, não tem como, de jatinho invisível, né? A gente não é Mulher Maravilha, tá? Eu ainda não comprei o jatinho invisível. A gente ainda não está protegido, imune de riscos no ambiente da nossa vocação, do nosso chamado. Então, assim, a minha pergunta é nisso. Quais são as profissões que têm que ter mais atenção? E, dentro disso, o ministério, né? Como isso tem afetado os pastores que estão no campo missionário? Porque a gente tem ouvido que isso tem sido um problema. Você, como profissional, tem notado esse problema? Com certeza, Miss. Acho que a tua pergunta é bem pertinente mesmo, né? Porque vamos pensar assim, algumas profissões
é muito fácil você fechar o computador, né? Quem trabalha lá com programação, embora às vezes a mente ainda fica trabalhando um pouco, né? Mas é mais fácil, né? Ou quem trabalha com horário delimitado dentro de uma empresa, então fechou ali, desliga o WhatsApp, é mais fácil de você se desligar e falar, não, agora eu vou sair de férias, agora eu vou ter o meu final de semana, né? Agora, quem trabalha com pessoas, né? E aí somos nós, psicólogos, missionários, pastores, quem está na área de enfermagem, que às vezes está nessa área também, né? Como missionário. Então, são áreas que a gente carrega um peso maior, né? Então, não dá para você simplesmente fechar ali, né? Você vai colocar em oração, você vai estar pensando sobre alguma situação, e o outro ponto é que a gente, às vezes, também não tem muito claro o limite, né, entre o trabalho em si e a nossa casa. Né? É muito comum, dentro do ministério, a gente estender, né, essa abrangência do ministério para dentro da casa e da família. Então, isso é muito perigoso, não só pela questão do estresse, né, mas pelo próprio trabalho, pela própria consequência junto da família, né? Pelo estrago que acaba causando na família quando não existe essa separação. Então, essas profissões, né, que cuidam de pessoas, eu diria que são as que têm uma carga mais intensa, né? Que é mais difícil. A gente se sente mais devedor às pessoas, né? Então, uma carga de responsabilidade diferente de um processo mais lógico, mais racional, que você pode, né, desligar e ligar, né? Não sei se vocês concordam com isso, percebem assim também, né? Mas eu diria que não tem uma estatística, talvez, sobre essa questão do burnout ainda, né? Mas, na minha percepção, tem muito a ver com o material humano mesmo. Eu concordo, sim, total. E é interessante, né, que você falou bastante desses sinais psicológicos, físicos, e aquilo que a Cris falou, né? Você vai falando, a gente já falando, eu já tive isso, eu já tive aquilo, né? Uhum. De uma certa situação mesmo, a gente pode falar, né? E tem a ver com o nosso emocional. Mas como é que a gente pode, assim, prevenir, né? Não caminhar para um burnout e como que a gente pode tratar dessa situação, quando a gente vai sentindo assim, que quando você fala, a gente tem alguma luzinha vermelha aqui, olha, cuidado com isso, Lucitânia, cuidado com aquilo outro, mas como que a gente pode prevenir e tratar dessa situação? Como missionários, que a Jamisa falou, realmente parece que a gente carrega muito peso mesmo. É. Bom, acho que a primeira coisa aí é não ignorar os sinais, né? A gente precisa entender que temos limites, que somos humanos, né? Que a gente não tem que carregar o mundo nas costas, né? Que é interessante porque às vezes a gente pensa, né? Isso é uma coisa que eu tenho para mim. A gente se impõe algumas cargas, né? Mesmo dentro do ministério, que Deus não nos impõe. Né? Então, às vezes, as pessoas estão impondo, por isso que eu falei da autoexigência, né? Mas Deus não nos impõe, às vezes, tantas coisas assim, né? Principalmente quando a gente pensa em agenda, quando a gente pensa em dar conta de tudo. Então, aprender a reconhecer esses limites, né? E o limite também é uma outra coisa interessante, porque quando a gente fala de limites, eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Limite não quer dizer que você vai andar ali na linha. Porque se você andar na linha do limite, eu vou ver até onde dá, você já escorrega e cai, né? Ou é aquela bexiga que, tá bom, deixa eu ver até onde dá. Só que quando você souber onde deu, já estragou, né? Então, o limite, na verdade, é para a gente parar antes. Né? O limite, ele é uma zona de segurança. Né? Então, eu preciso entender esse limite, eu preciso parar antes. Então, aí que a gente pensa na prevenção, a gente pensa no cuidado, né? Para que a gente possa
estar dentro dessa margem de segurança e não ficar andando ali na linha perigosa, né? Então, existem algumas formas. Eu acho o estresse, né, como o burnout é um estresse, o estresse é uma das coisas mais fáceis de a gente tratar. Por quê? Porque, na verdade, ele requer mais medidas práticas, né? Lógico que às vezes tem raízes que a gente precisa encontrar, essa coisa da autoexigência, né, de se achar devedor. Então, isso às vezes pode estar como raiz. Mas é fácil de tratar no sentido de que, se a gente conseguir rever as nossas prioridades, por exemplo, né, redefinir prioridades, né, porque às vezes tem tanta coisa na nossa carga ali e se você vai olhar, tem coisas que você pode delegar, tem coisas que você não precisa fazer, né? Tem excessos aí que a gente pode tirar fora e se concentrar realmente nas prioridades, né? A gente pode trabalhar a questão da agenda, por exemplo, que é muito importante, organizar a agenda. E como é que a gente organiza a agenda, né? A gente tem que deixar separado o tempo do descanso, né? Então, voltando ao ponto, pastores, missionárias, família de pastor também é gente, né? Psicóloga também é gente. A gente precisa descansar, né? Então, assim, separar tempo para descanso, ter férias. Eu conheço missionários que uma família especificamente que a gente acompanhou alguns anos atrás, trabalharam 14 anos sem tirar férias, né? Então, assim, a família explodiu, a bexiga estourou, não tenha dúvida, né? Não existe mais a família, né? Então, isso dói muito no coração quando a gente vê, né? Mas foram 14 anos sem férias, assim, desumano, né? Não sei se vocês acham uma outra palavra para isso, mas assim, tem que ter tempo de descanso, tem que ter férias, tem que repor a energia, tem que ter válvula de escape, né? Que é o círculo de amigos, são os hobbies, são as atividades, a atividade física, é o passeio em família, é o jantar do casal. Então, assim, tem que ter, né? Não é diferente quando a gente está dentro do ministério, quando a gente está dentro de missões. Não pode olhar dessa forma, né? Senão a gente entra dentro do esquema ali, vive 24 horas por dia à disposição. Não, a gente não tem que estar 24 horas por dia à disposição. Né? O celular, o WhatsApp dá para desligar sim, né? Dá para deixar lá sem som e você ficar algum tempo não tem que estar sabendo de tudo. Tem doenças até, aliás, né, associadas a isso hoje em dia, ao medo de ficar sem o celular, alguma coisa. Então, isso é uma neura aí da nossa sociedade, mas a gente pode sim ficar sem e descansar a mente, né? Descansar o corpo de verdade, o emocional, né? E é aí que a gente vai repondo energias, né? Energia emocional, mental. A mente descansa quando a gente faz uma atividade totalmente diferente. É assim que a mente descansa, né? Isso eu tenho aprendido na prática e da profissão de muitos anos, né? A mente descansa quando a gente dorme, mas às vezes ela não descansa, né? Quando a gente dorme, se a gente dorme pensando em alguma coisa. Mas quando a gente muda a atividade, quando a gente muda de ambiente, aí a mente descansa, né? Então precisamos investir nisso, acho que são algumas formas aí, né? Buscar ajuda, sem dúvida, o conversar, a psicoterapia e, se necessário, até a medicação. Né? Em alguns casos é necessário sim a medicação, se já está numa situação mais extrema, né? A medicação que vai dar uma aliviada, né, nas tensões, nas ansiedades ali, né? Às vezes se faz necessário sim e a gente precisa estar aberto para isso. Rebeca, eu ouvindo você falar, eu anotei uma palavra aqui como recompensa. Eu tiro férias com meu marido, com os meus filhos, e nós somos pastores, somos missionários, mas é necessário ter essas férias. Então, eu tenho ensinado aos meus filhos que trabalhar,
que está fazendo missões, precisa sim ter essa recompensa, né? De nós pararmos e olharmos as coisas boas que Deus formou, que Deus fez, e desfrutar dela. Então, esse pensamento eu tenho ensinado aos meus filhos que nós vamos parar para descansar, para desfrutar o que Deus tem nos proporcionado. Porque muitas vezes nós vemos pessoas dentro do campo de missão que não conseguem desfrutar de coisas maravilhosas, de grandezas do Senhor que está à nossa volta por causa devido do trabalho. Então, a palavra recompensa é válida? Sim, né? Podemos usar recompensa, podemos usar o mérito, né? A necessidade. Precisamos, né? A gente precisa entender que isso é uma necessidade, é um mérito, né? E podemos nos recompensar, sim, né? Eu creio, assim, tudo isso até do ponto de vista bíblico mesmo, né? O descanso é bíblico, né? E Deus sabe que nós temos os nossos limites, né? Por isso que eu falei de, às vezes, coisas que Deus não pede, né? Porque Ele mesmo instituiu isso, né? E sabe da nossa estrutura. Então, se a gente entra realmente em organização, em harmonia com as nossas necessidades, né? A gente vai estar em equilíbrio de fato, né? Então, acho que é válido, sim, usar como uma recompensa, né? A recompensa do trabalho não é só financeira, né? Mas é também desfrutando daquilo, né? Vamos pensar numa mente, por exemplo, que vive para o trabalho. Eu sei que não é o caso, né, de pastores, missionários, mas assim muita gente vive em função do dinheiro, do futuro e chega lá às vezes não tem nem condição de desfrutar, né? Então a recompensa que às vezes fica sendo adiada, né? Ela acaba nem sendo desfrutada, porque ou a pessoa fica doente ou morre antes, e, né? Então, assim, é muito válido, sim. Acho que é interessante essa colocação. Né? Mas, paralelo a isso, Rebeca, Cris e Misa, não sei se vocês sentem, mas parece que a gente que é missionário, pastores e tal, a gente não tem muito direito das férias, né? É um peso que às vezes se carrega, qualquer profissional tira férias. Mas quando o pastor, a missionária fala, eu estou de férias, parece que a gente não pode nem comunicar tanto isso, parece que não é um direito nosso de tirar férias. E é uma prática que nós temos que fazer para o nosso próprio bem, para a nossa família, né, para a nossa saúde, mas às vezes vem essa cobrança, né? Poxa, vai sair de férias? Como assim, né? É uma situação assim difícil. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu acho que sim, eu percebo que tem muito disso, Lucitânia. Muito também na nossa cultura brasileira. Porque aqui na Europa, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu vejo aqui na Finlândia. Aqui na Europa, na Finlândia, os pastores tiram as férias. Já está lá no calendário deles. Quando eles fazem o planejamento deles, está lá no calendário deles e eles já deixam estipulado quem vai responder o quê enquanto eles não estão disponíveis, porque eles realmente se dedicam à família. Porque eles se dedicam 11 meses a todas as outras famílias. E naquele único mês, ele vai se dedicar à sua família. É isso que acontece. Ou fazer um esporte que ele gosta. O meu pastor gosta de pescar. Tá? Eu acho maravilhoso. Eu queria que ele convidasse a gente para ir também, porque eu estou doida para provar esse peixe. Mas é um direito que ele tem e a gente evita o máximo possível entrar em contato com ele nesse período, porque ele precisa, porque eu vejo que ele dá tudo dele, sabe? Durante os outros meses, para a igreja, para servir. E naquele mês, a gente tem que aprender a ser generoso. A gente precisa ser menos egoísta com quem serve e também ser generosos com quem está servindo, não julgando, não pré-julgando, não ficando chateado se ele bate uma foto no local. Às vezes é uma aguinha, não é nem um rio, às vezes é uma aguinha que está do lado, aí o povo já julga. Eu já acompanhei também uma missionária que ela serve na Turquia, e ela bateu uma foto linda. A Turquia tem cada praia linda. Gente, praia de graça. Até onde eu sei, não se paga para ir numa praia. Tá? Ela não está esbanjando dinheiro de oferta. Ela estava vivendo um período de férias. E alguém lá fez um comentário até malicioso, sabe? Assim,
com aquela foto. E eu disse assim, você está muito bem, aproveite suas férias, você tem esse direito. Né? Então, a gente vivencia essas coisas, E infelizmente. Olha, aí só Calma, uma uma coisa, de cada vez, meninas. não, parece que o fato da igreja pagar o salário ou o missionário receber a oferta, a gente não pode ter um planejamento de um descanso. Na Europa é mais fácil no sentido de que você tem 3 meses de verão, né? Basicamente, 2, às vezes um. Se você não aproveitar aqueles meses, você não é assim, agosto, setembro, outubro eu vou para a praia. Não, tem que aproveitar. Então, realmente, essa visão da Europa, as pessoas separam mesmo, as famílias, né? Planejam financeiramente para irem. Mas eu já vi muitos missionários sentindo aquele peso, né? Eu não posso porque é a igreja que está dando oferta, é o irmão que está dando oferta. Então, eu já ouvi isso de muitos missionários. olha no chat, a Liliane está falando que não é somente nas férias, pelo menos uma vez na semana, e realmente é muito importante nós tirarmos um tempo, né, Rebeca? Uma vez na semana, 1 hora, 2 horas, um tempo para nós, fazer o seu momento. É isso, Rebeca? Com certeza, né? A gente tem aí o descanso semanal, né? Que é merecido e a gente precisa, né? Porque se você for esperar só as férias para aí descansar, você já tem um acúmulo grande ali de cansaço, e, então, assim, não dá para viver de férias em férias, né? Mesmo porque as férias, às vezes, você não tira também os 30 dias direto, né? Pelo menos aqui do Brasil funciona assim, né? Você vai tirar um picadinho, né? Agora, uma coisa interessante, e eu vou confessar para vocês aqui, né? Eu tenho um sonho de tirar um ano sabático, né? Meu marido vai assistir isso daí, vai dar risada. Eu lembro de missionários americanos desde a minha infância, né? Tem na cultura americana esse ano sabático, né? E é o ano que o missionário vai descansar, vai reciclar, vai se cuidar. Eu cansei de ver isso dentro da cultura americana, né? De missionários que a gente conviveu. Agora, eu sei que, né? Não é a nossa realidade aqui, mas é um sonho mesmo. Agora, isso é uma visão, né, de cuidado com os missionários, não é? Porque precisam, não precisa ser um ano, mas às vezes precisa de um tempo mesmo, além das férias até, né? Para se renovar, para descansar, para reciclar, para tratar das suas questões emocionais, né? Porque às vezes não dá tempo, né? Na correria do dia a dia de cuidar da família, de cuidar da relação, de cuidar dos filhos, não é? Certo. Olha, Paralelo Rebeca, também. Lu, só um minutinho. Só um Fala. minutinho, só para fechar aqui. E tem muitas pessoas que entram sempre com argumento, dizendo, mas eu sou missionário, eu não tenho dinheiro. Que momento eu vou tirar um tempo para mim? Olha, eu vou deixar um exemplo aqui para você, que no meio de tantas circunstâncias que nós passamos, eu aprendi a ter o meu momento. E qual é o meu momento, gente? Que eu não abro mais mão disso. Quando eu cheguei na Europa, eu não gostava, mas eu aprendi a gostar do chá, beber chá, tomar chá. Aqui na Europa se toma muito chá. E aí eu tirei o meu momento do chá. Então, dá aí uma dica para você, quando você for reclamar, porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo sair. Queridos, eu faço do meu chazinho a minha caixinha do nada. O que você acha disso, Rebeca? Olha, Cristiane, eu acho fantástico, né? Eu tenho meu momento do café, né? Uma outra dica aí, porque eu sei que o foco aqui é mulheres, né? A mulher que está sempre na casa, sempre na correria. Às vezes é o momento do banho, né? Você prolonga um pouquinho ali, põe um cheirinho gostoso ali, diminui até a luz do banheiro, sabe? Então, tem recursos mesmo, né? Agora, a gente precisa entender a necessidade de parar, né? Então, se a gente não cria esse momento, como a Cristiane falou, às vezes você tem que criar esse momento, né? Então, uma coisa que eu ensino também, a gente pode fazer mini pausas durante o dia, né? Tem o tempo do descanso, tem uma horinha ali à noite, às vezes antes de dormir,
E tem mini pausas durante o dia, que são esses 5, 10 minutos do café, né? É o tempo do banho, é o tempo para ouvir alguma música, alguma coisa que, né, tira também, muda um pouco a sintonia. Então, é fato, a gente tem recursos hoje que são gratuitos, que são simples, né? Até em família mesmo, tem muito passeio de graça, tem muita coisa que dá para fazer de forma tranquila, né? É só uma questão de organizar para isso, de considerar prioridade também, né? Tem a Liliane aqui no chat, ela disse o seguinte, eu achei interessante, tem a ver com o que você falou. Ela diz assim, tem que se respeitar os horários previstos na agenda, atendimentos, ela já está falando já dos pastores e missionários, né? Sim. Pastoreio tem que ter horários definidos, viu, Cristiane? É importantíssimo ter horário definido, ter sua agenda e dentro da sua agenda ter lá escrito meu tempo. Meu tempo. É muito importante isso, gente, faz toda a diferença. Também tem uma convidada aí no chat que colocou sobre o casamento, que ela tem feito isso e que tem sido maravilhoso para o casamento. Olha, esse momento do chá, isso foi estendendo que o meu marido também falou, eu também quero tomar um chazinho, e a gente passou a tomar chazinho juntos, os dois juntos, pensando em nada, só falando besteira, rindo, namorando, falando coisas boas um para o outro. Então, tudo nós temos que nos adaptar conforme as nossas condições. O problema é que muitas vezes nós colocamos paredes na nossa frente para a gente não desenvolver, para a gente não avançar e para o nosso bem-estar. Então, tá aí várias dicas que a nossa querida Rebeca tem deixado aí para a gente estar alerta. E a Lucitânia agora quer falar, porque eu interrompi ela ainda há pouco e ela precisa falar, gente. Não tem problema, não. Aqui a gente está tudo em família. Não, uma preocupação assim que eu tenho, né? Falando um pouco do tempo, eu gosto muito de caminhar. Então, eu caminho na rua pelo menos 3 a 4 vezes por semana. É meu tempo que eu tenho para mim, de orar, de pensar, de planejar. É muito gostoso. Mas uma preocupação que eu tenho com nós, missionários e pastores, principalmente, é que às vezes a gente tem vergonha de pedir socorro, né? E a desculpa é: eu não tenho dinheiro para pagar uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra. E às vezes nós não priorizamos no nosso orçamento isso que é tão importante para a nossa vida. A gente separa o dinheiro para tudo, mas esquece de que em algum momento a gente precisa, quem sabe, bater um papo com alguém, com um profissional, né? Abrir o coração, não com uma outra colega, não com a outra colega de ministério, mas com uma pessoa neutra, né? Que vai ouvir a gente e que pode ser que aquela pessoa não vai te dar nenhum feedback, ela apenas vai te ouvir. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, né? Como que nós, missionários, vocês que estão assistindo a nossa live, como que a gente deve priorizar também a nossa saúde emocional, separando no momento certo, quando, se você está necessitando, de um dinheiro para procurar um profissional na parte psicológica também. Uhum, uhum. É verdade, sim, Lucitânia. E acho que assim, eu lido, né? A gente tem grupos aí de psicólogos cristãos, temos aqui o grupo de psicólogos, né, da Missões Europa também. E a gente sempre está disposto a negociar a questão de valores, né? Então, porque missões está no coração e um ajuda o outro, e assim, né? A gente entende isso também, eu, pelo menos, dentro da minha visão, entendo que há um ministério dentro daquilo que eu faço hoje, né? Então, assim, a gente dá para fazer, né? Eu não vejo uma situação que a pessoa vá buscar ajuda e ela não vai ser ajudada de alguma forma, né? Agora, o passo é justamente esse, né? A coragem de reconhecer e de pedir ajuda, né? Então, a gente tem trabalhado um pouco, acho que eu posso até falar um pouquinho sobre isso agora, né? Dentro da Missões Europa, da AME, né?
nós temos trabalhado no sentido de entender melhor a necessidade dos missionários, né? Então, a equipe elaborou uma pesquisa que todos aí já receberam, né? Percebemos que nem todos ainda, lógico que talvez não todos vão responder, né? Mas há alguns que ainda podem e talvez não dedicaram tempo para isso. Mas seria muito importante que respondessem a pesquisa ali que foi divulgada, né? O link, porque através dessa pesquisa nós vamos entender melhor, especificamente, as necessidades dos missionários, né? Então, específico no sentido, há grupos de missionários que são casados, os missionários solteiros, aqueles que têm filhos, há problemas, né, na área emocional, há problemas na área ministerial mesmo, né? Então, o nosso objetivo é entender esse contexto e aí podermos chegar também até os missionários com grupos de apoio inicialmente, né, trabalhando temas, então os temas que forem levantados, as necessidades, né, levantadas na pesquisa, elas vão ser trabalhadas depois em grupos pequenos, não é, de acordo com as necessidades, e aí depois uma orientação também dentro do que surgir nos grupos para a psicoterapia, né, junto com os psicólogos aí da equipe. Então, é interessante que, assim, tem movimentos, né, para tentar ajudar, né? Agora, se alguém oferece a mão, o que a gente precisa fazer é estender a mão, né? Aceitar ajuda, fazer a sua parte para que possa ser ajudado, né? Então, às vezes tem que quebrar um pouquinho o orgulho mesmo, né? Deixar a ideia de que tem que ser super, né? Super homem, super mulher, super pastor, super missionário. Não, não, né? Somos gente, então reconhecer essa necessidade, aceitar ajuda, participar dos grupos, né? Isso é muito importante. Aí a pessoa tem que querer, né, ser ajudada e receber ajuda, mas com certeza, né, vocês vão receber aí mais informações sobre isso e vão poder ser alcançados também nas suas necessidades. Rebeca, a palavra de Deus diz em Romanos sobre a transformação da mente, né? E quando a gente reconhece, nós conseguimos realmente mudar a chave da nossa mente, não é? Então, eu quero dizer para você aqui que o canal Aliança Missões da Europa tem psicólogos e pode sim te ajudar. Então, coloca nos comentários, na descrição, que a própria equipe entra em contato com você, não fica de fora, não esconda isso. Coloque, porque tem profissionais aqui dentro do canal que pode estar ajudando a você, a sua família, tá bem? Então, coloque para nós aqui, se você precisa de alguma ajuda, deixe na descrição dessa live que nós entraremos em contato com vocês, tá bom? Mirza? Eu quero aproveitar e lembrar que no último sábado, e honrar a vida da Rebeca, de todos os psicólogos, o último sábado foi dia do psicólogo no Brasil. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os psicólogos, e principalmente da vida daqueles psicólogos que têm colocado a sua capacidade técnica a serviço do reino. Tá? E eu respondi já a pesquisa, viu, gente? Eu já respondi, assim que eu recebi, eu tirei um tempinho, porque a gente tem que priorizar, e isso vai ajudar não somente a nós, mas a gente vai ajudar outras pessoas, outros missionários que estão chegando na Europa. Isso pode ser uma ferramenta não somente de pesquisa, de informação, mas também, como a Rebeca falou, de propostas, né? Propostas terapêuticas que pode ser suporte para outras pessoas, tá? E teve uma frase, Rebeca, na pesquisa, eu não vou dar spoiler da pesquisa, responda e você vai descobrir o que tem na pesquisa, mas tem um termo que me chamou muito a atenção. Em alguns momentos ele falava assim, o quanto você tem sido bondoso com você mesmo. Eu não nego, isso me chamou muita atenção, porque nós cristãos, nós sabemos que nós temos que ser bondosos com o nosso próximo, mas às vezes a gente não para pensar que a gente também tem que ser bondoso conosco. Pode falar um pouquinho sobre isso? É muito legal, assim, Isa. A gente chamaria isso da autoempatia, né? Então, a gente tem empatia com o outro, né? Mas
quando chega com a gente, às vezes não tem nem misericórdia, né? A gente só está exigindo, 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 né? Então, existem várias formas de cuidarmos de nós mesmos, né? Então, o cuidar da saúde emocional, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, né? Cuidar dos relacionamentos, isso é essencial, né? Para que a gente esteja bem e, consequentemente, né? Se você tem pessoas saudáveis, você vai ter igrejas mais saudáveis, você vai ter ministérios mais saudáveis, né? Se você tem líderes, e principalmente, né, quem está na linha de frente aí, precisa estar saudável, né? Então, é esse olhar mesmo de cuidado consigo, né? De olhar para si mesmo. Eu uso sempre um termo, né? Quando Jesus fala, né? Para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Às vezes a gente está amando o próximo, mas não está amando a gente mesmo, né? Então, esse autocuidado, essa autoempatia, o cuidado com a gente mesmo, né? Isso é também cuidar do reino de Deus, né? Porque a nossa vida tem influência. Uma pessoa que não está saudável emocionalmente, ela vai impactar negativamente a vida de outros, né? Imagina um pastor com problema emocional, né? Imagina um missionário não resolvido emocionalmente e vai para o campo missionário, né? Cuidar de outras pessoas. Então, assim, o estrago fica maior, né? Então, e a gente merece esse cuidado, né? Eu creio que Deus deseja mesmo que estejamos saudáveis, né? Rebeca, você falou isso e nós temos falado aqui muito nas lives, porque pessoas estão vindo para o campo de missão. E isso é muito importante, isso que você falou. Tem que cuidar de você primeiro para depois cuidar do próximo. E muitas pessoas, eu atendo também muitas pessoas e missionários e pastores que estão desistindo do campo missionário porque não estão suportando. Porque eu até pergunto assim, você vai para qualquer lugar do mundo, mas se você não resolver o que está dentro de você, não vai fazer diferença. Tudo vai continuar na mesma. Então, isso tem acontecido fortemente. Então, qual a mensagem que você pode deixar para uma pessoa que está se preparando, Rebeca, para estar no campo de missão? Para ela estar vindo se preparada para estar no campo de missão, para estar trabalhando. Porque isso é muito forte, gente. O que a gente tem visto aqui no campo de missão, Mirza está no campo de missão, a Lu, eu e muitas mulheres, como a própria Rebeca atendendo várias pessoas, muitas pessoas estão desistindo do seu propósito, do propósito dado por Deus em confiança, por causa que não está cuidando de si, porque está deixando os problemas emocionais, o estresse tomar conta e não deixando avançar e perdendo o amor e a vontade de cumprir aquilo que Deus confiou. Uhum. É verdade. A gente às vezes pensa, né, quando vai para missões, quando vai para o campo missionário, no preparo espiritual, né? Sem dúvida que é extremamente importante, né, ter alguém maduro espiritualmente. Agora, o emocional tem que estar ali, né, equiparado. Então, acho que a orientação aí seria procurar entender também essa área, né? Acredito que algumas agências missionárias, né, a gente já acompanhou, já tive processos, né, junto com a agência missionária aqui em Santo André mesmo, que tinha, né, esse cuidado de uma avaliação, de conversar com né, líderes, com psicólogos, para tratar, né, já previamente esse lado, né, saber quem você está mandando, né? Por outro lado, a gente vê algumas agências que não têm preocupação nenhuma, né? E mandam de qualquer jeito, né? E não é incomum a gente ver pessoas que vão ao campo missionário ou vão ao seminário, por exemplo, porque ninguém sabe o que fazer com aquela pessoa, né? A pessoa dá problema em tudo quanto ela vai, então vai para missões, vamos ver se lá você resolve, né? Então, vocês sabem disso, né? Como
realmente acontece esse tipo de coisa. Então, para a segurança, até porque a gente tem falado também, né, é um dos temas aí das conversas que nós temos tido entre os psicólogos, é o entender todos os choques, né, depois da cultura, as adaptações, como isso mexe com a estrutura emocional. Então, se você tem uma estrutura emocional que já está comprometida, né, tem problemas não resolvidos, como a Cristiane falou, né, vai mudar de país, mas os problemas vão estar todos juntos lá e vão vir outros, né? Porque aí tem todo o choque ali, a adaptação, as exigências, e aí, né? A gente já sabe que tem consequências. Então, de fato, seria muito importante que esse tipo de avaliação fizesse parte, né, do preparo missionário. Tem uma observação aqui no chat que eu vou colocar, tá? Que a Carliene colocou que ela atende muitos filhos de missionários e relata que os pais amam muito mais o ministério do que eles mesmos ou família, né? Para essa questão de terem dificuldade de descansar e desfrutar, né? Por causa dessas questões. Apenas confirmando aquilo que a gente falou, né? Quanto isso Foi pode ser exatamente prejudicial. por isso que eu falei da recompensa, né? Que é uma das nossas preocupações. Eu sou mãe de 3 filhos e foi uma das nossas preocupações, minha e do meu esposo, porque eles precisam entender, nós vivemos 100% para o Evangelho, eles precisam entender, não, peraí, vale a pena, mas olha aqui, olha o que Deus tem nos dado, olha o que Deus tem nos abençoado, e é desfrutar, né? Ensinar eles a desfrutar. Misa. Eu vou... Tem uma outra coisa também que eu lembrei antes de... A gente já está caminhando, né, para os nossos últimos momentos da live, né, e eu queria fazer só uma observação, que uma coisa que eu aprendi, que foi difícil aprender, tá? Não foi fácil aprender. O quanto é importante também dizer não. Porque às vezes a gente diz sim toda hora. Sim, a gente pode ter a reunião tal hora, às vezes você não é aquele horário que você deve atender a pessoa. Sim, a gente pode ligar tal horário para você, às vezes não. Sim, eu posso colocar, eu quero te convidar para determinada conferência missionária. E às vezes você não está em condição naquele momento. Então, dizer não é uma forma, talvez, de prevenir problemas futuros. E também eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse ativismo louco, né? De eficiência, de estar fazendo sempre. Gente, às vezes Deus quer que a gente fique apenas tranquilamente, né, Cristiane? Tranquilamente na presença dele, né? Às vezes é ele que quer fazer, ele quer que você fique apenas tranquilo, né? E pensar sobre saúde emocional, como eu tenho falado na semana passada, a gente falou sobre isso também um pouquinho, é você poder prolongar seu tempo no campo missionário. E que a gente não sabe, quando a gente diz aqui, eis-me aqui, a gente coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, né? Mas isso não quer dizer que na caminhada você está crescendo, você quer crescer. E também dizer não é crescimento, é maturidade, como missionário e como ser humano. Tá bom? É só isso que eu queria falar para encerrar. Lucitânia? Acho que a gente está caminhando aqui para as nossas considerações finais, né? Então, já quero deixar a minha aqui, que nossa live já está chegando ao final. Eu, com certeza, esse tema hoje foi um tema muito importante. Acho que a gente fica muito reflexivo. Eu imagino que quem esteja assistindo a live, quem vai assistir essa live, vai refletir bastante na sua vida pessoal, não só pensando no missionário, mas na vida de qualquer profissional, de qualquer ser humano. Nós precisamos avaliar. E eu sou muito grata a Deus por esse tempo, né, por essas lives, de tanto aprendizado. Cada quinta-feira eu saio com novas lições e hoje em especial, né, falando dessa síndrome de burnout, que é tão importante a gente estar atento como missionários, como profissionais, como pais, como família, como a gente tem que estar atento. E com certeza Deus também falou muito ao meu coração através da vida da Rebeca e desejando que Deus a abençoe grandemente. Rebeca, faça suas considerações finais, por favor, e a Cristiane vai encerrar. Ok.
Então, foi muito bom estar com vocês, né? A gente se empolga com o assunto, né? Às vezes querendo fazer as pessoas entenderem, né? Mas é o que a Lucitânia falou, acho que cada um vai fazer a sua reflexão agora, na parte que lhe tocou, né? Então, onde você entende, vocês que estão ouvindo, né? Além daqui, que a gente já vai refletindo juntas, né? Mas, assim, cada um pensa onde precisa mudar, onde pode, né, gerar ações aí, porque as questões às vezes são simples, né? Basta a gente decidir, né? Decidir dizer não ou não é uma decisão, né? Como vocês disseram agora, a gente não tem que dizer sim mesmo toda hora, então a gente toma decisões o dia inteiro, né? Então é o dizer não, é o parar, é o colocar os limites, né? Então pense onde você pode melhorar nesse sentido, que ações você pode tomar preventivamente, e quem já está ali no limiar, né, no processo perigoso, nos alertas vermelhos do estresse, então busque ajuda. Né? Se você não conseguir colocar em prática sozinho todas essas coisas, busque ajuda. Né? E agradeço imensamente por participar com vocês. Né? Espero que Deus continue trabalhando no coração de todos. Amém. Olha, então a nossa live hoje foi incrível. Quantos ensinamentos, quantas dicas nós tivemos. E eu vou dizer para você, como a Missa já disse, dizer não é necessário. Seja bondoso consigo mesmo. Pare, olhe para você, cuide de você para você ter força para cuidar do próximo. Preste atenção aos sinais do seu corpo. O que tem acontecido, algo que tem acontecido em volta de você, que tem deixado você apreensivo, triste, chateado, tem mexido no seu emocional, fique atento. Burnout, excesso do estresse. O estresse já está lá em cima. Então, fique atento na sua caminhada. Fique atento também à sua família. O que está acontecendo na sua casa? Será que alguém está estressado? Alguém está precisando de ajuda? Mas não se esqueça, primeiro cuide de você, para depois cuidar do próximo. Um passo de cada vez. Dê um tempo, tire o seu tempo. É necessário, sim, tirar o seu tempo. O seu tempo é precioso para a sua própria vida. Faça esse tempo de excelência, sozinho ou muito bem acompanhado, principalmente na presença do Senhor Jesus. Ainda há pouco, a Misa falou assim para mim, direcionou o meu nome e disse: às vezes precisamos ficar no silêncio, né, Cris? E eu respondi que sim, é necessário o silêncio para que o silêncio entre dentro de nós, para que a gente tenha paz, enquanto a mãozinha de Deus vai estar movimentando sobre a nossa vida. E através desse silêncio, a gente vai estar cuidando do nosso emocional. Atenção, o silêncio não é se calar. O silêncio é cuidar mais de você. Mas tenha uma pessoa, sim, busque ajuda se você precisar. Chama um psicólogo se for necessário. É maravilhoso ter pessoas como a Rebeca está aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando para termos força na nossa caminhada e para cumprir um propósito incrível que Deus escreveu para a nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique alerta à sua própria vida para que a tua caminhada seja longa. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Meninas, mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Prazer. Deus abençoe. Rebeca, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua dedicação. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Um beijo bem grande a todos. Misa, um beijo e Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Beijo.